Fala galerinha, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Hoje estamos aqui para mais uma aula de ciências. Meu nome é Edneia, eu sou professora aqui no Se Liga na Educação. Seja muito bem-vindo às nossas aulas diárias. Quem está aqui comigo hoje é a Mariana. Ei Mariana, tudo jóia? Ela vai nos auxiliar aí no nosso trabalho diário de inclusão. Bom, hoje nós vamos continuar falando sobre a matéria, porém, vamos enfatizar a mudança do estado da matéria. Essa aula é dedicada, então, ao 6º ano do ensino fundamental. E nela nós iremos trabalhar a habilidade de identificar as propriedades que existem na matéria e como elas fazem essas mudanças, como, por exemplo, a mudança de fusão, ebulição. O que é isso? O que são esses termos? É familiar para vocês a palavra fusão, ebulição, evaporação? São termos que muitas vezes a gente escuta no nosso dia a dia, mas a gente não sabe ao certo o que significa isso. Então, nessa aula, nós iremos trabalhar isso e vocês vão entender um pouco mais sobre essas mudanças do estado físico da matéria. Inclusive, nós vamos enfatizar hoje o estado da água, as mudanças do estado físico da água. E para isso, eu trouxe aqui para vocês um esqueminha que nos mostra o seguinte. A matéria, ela pode estar em 3 estados físicos. Normalmente, ela se encontra ou no estado gasoso, que são esses gases, né, que nós vemos. Por exemplo, o oxigênio que está circulando aqui está em estado gasoso, mas a água, ela também pode chegar no estado gasoso. Quando ela condensa e forma as nuvens, por exemplo, ela forma e está no estado gasoso. Mas ela também pode se apresentar no estado líquido. Nos rios, lagos, mares que nós temos no planeta Terra, a água está no estado líquido. É somente água? Não. Estou usando esse exemplo porque fica um pouco mais fácil para vocês assimilarem os 3 estados que a matéria pode estar. Então, no estado líquido, mares, rios, lagoas, lençóis subterrâneos, toda vez que a gente vê a matéria em estado líquido. E nós temos também em estado sólido. No estado sólido, a gente vai encontrar tanto na natureza, como as geleiras, os icebergs, né, nas regiões mais frias, como também nós conseguimos colocar a água, mudar o estado dela para o sólido, do líquido para o sólido. Quando a gente pega uma água e coloca no congelador, põe na forminha e coloca no congelador, quando você faz isso, você está mudando o estado físico da água, do estado líquido para o estado sólido. E quando você pega essa mesma água e coloca, por exemplo, num caneco e vai ferver, quando você ferve a água, a temperatura aumentando, você está fazendo um processo de mudança do estado líquido para o estado gasoso. A água vai ir para o estado de gás, vai evaporar e ficar em estado gasoso. Esse mesmo estado, eles podem circular entre si. Pode ocorrer, por exemplo, uma passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, do estado líquido para o estado gasoso ou para o sólido e vice-versa. Eles transitam entre si. Essas mudanças podem ocorrer e elas vão transitar entre si. Bom, agora pessoal, nós vamos verificar os nomes que são dados a cada uma dessas fases, né? Quando passa do estado sólido para o vapor, do vapor para o líquido, do líquido para o estado sólido. Então, cada uma dessas fases vão ter nomes. Quais são esses nomes? Eu tenho, por exemplo, o estado líquido passando para o estado de vapor e esse processo é denominado de vaporização. Ou seja, quando eu pego um caneco, coloco água, coloco ele no fogo e aqueço, eu estou passando a água do estado líquido para o estado de vapor. Essa fase é denominada vaporização. Mas pode acontecer, por exemplo, o contrário, onde as nuvens, precipitam e formam a chuva. Quando chove,
a água está saindo do estado de vapor e vindo aqui para o estado líquido, ok? Esse processo é chamado de condensação ou liquefação. Agora, pode acontecer também do estado de vapor passar para o estado sólido, diretamente, como ocorre com a formação da neve, dos flocos de neve. Não precisa nem derreter, ele simplesmente sai do estado vapor e passa para o estado de neve, né, de sólido. Isso é chamado de sublimação. Tem um processo que muita gente utiliza, um material chamado naftalina, ele faz o processo inverso. Ele passa do sólido para o vapor, então ela evapora sem que isso ela precise derreter. Ela não passa no estado líquido, ela passa direto do sólido para o vapor, num processo denominado sublimação. E quando passa do sólido para o líquido, nós temos a solidificação, ou seja, o gelo, quando ele derrete e vai para o estado líquido, é chamado de fusão. Agora, se eu tenho água e faço o gelo, coloco lá na forminha e coloco dentro do congelador, eu vou ter o processo de solidificação. Eu estou transformando algo líquido em algo sólido. Então, esse processo é denominado solidificação. E o inverso, na qual a água sai do estado sólido e passa para o estado líquido, ou seja, ela derrete, quando o gelo começa a derreter, é chamado então de fusão. E cada elemento, cada matéria, tem pontos de fusão, de ebulição diferentes. O ponto para a água, ponto de ebulição e de fusão da água é um, o ferro é outro. E isso permite com que a gente identifique esses elementos. Então, por exemplo, se vocês não viram as nossas aulas anteriores de propriedades gerais da matéria, vejam lá, corre no canal do YouTube que vocês conseguem entender um pouco mais essa questão de identificação do material através de pontos de fusão, ebulição e outras propriedades e características dos materiais. Vamos lá então, continuando aqui. Em resumo, toda matéria vai ter alteração do seu estado, né, físico. Essa mudança de estado físico, ela é influenciada tanto pela temperatura quanto pela pressão atmosférica, pressão exercida sobre aquele material. São os dois fatores que fazem com que o material mude de estado físico. Lembrando que, quando eu falo de mudança de estado físico, a mudança física não muda a característica do elemento. Ele não deixa de ser. Exemplo, água. Quando a gente congela a água e vira gelo, ela deixa de ser água em algum momento? Não, ela continua sendo água em outro estado. O ferro, quando eu pego o ferro e derreto ele, né, lá com, sei lá, uns 1000 graus, ele deixou de ser ferro? Deixou de ser o elemento ferro? Não. Então, quando ocorre mudanças de estado, o elemento não muda, quimicamente falando. Ele não deixa de ser aquilo que ele é e vira outro, e se transforma em outro elemento. Como é o caso, por exemplo, de uma queimada. Quando eu pego um tronco de árvore e queimo ele, eu mudo o estado tanto físico quanto químico daquele material. Ele deixou de ser tronco, carbono, e virou cinza, uma matéria orgânica. E ele sofreu combustão, ocorreu uma reação química ali. Com relação a isso, nós vamos ver na nossa próxima aula, fique ligado então, na próxima aula sobre as transformações químicas, que nós vamos ver mais em detalhes como que isso acontece. Então, na mudança de estado físico, não ocorre transformação do material. Ele, se é água, vai continuar sendo água, só mudou o estado como ele se encontra. Se eu falo de transformação química, a gente transforma esse material quimicamente, beleza? Bom, eu vou fazer uma simulação agora com vocês para mostrar como que ocorre, por exemplo, a mudança de estado. Como que esse material se encontra quando esse material está em estado sólido, líquido e gasoso? Qual que é a diferença, molecularmente falando?
Vejamos aqui no quadro. Aqui eu tenho um material que está em estado sólido. No estado sólido, as moléculas, vamos supor que cada bolinha dessa aqui seja uma molécula. Essas moléculas, elas são então comprimidas, elas estão quietinhas, não tem uma agitação muito grande. À medida que eu aumento a temperatura, então elas estão agitando, estão vibrando. Se eu aquecer, ou seja, aumentar a temperatura, vejam bem, tá aqui ó, 240 graus, eu estou aumentando a temperatura, as moléculas começam a se agitar de forma a ficar extremamente espalhadas, elas vibram muito. Agora, se eu esfrio, à medida que eu vou esfriando, percebam, ela está diminuindo a vibração, elas diminuem o movimento. Então, eu vou esfriando, 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 até ela chegar num ponto que não vai ter muito movimento entre elas. E aí, o que que acontece? Ela cai para o estado líquido, sólido. Então, no estado sólido, a gente vai ter as moléculas bem juntinhas, sem muito espaço para movimentação. No estado líquido, eu tenho as moléculas mais espalhadas, espaçadas no recipiente que ela está naquele momento. Agora, no estado gasoso, é o estado em que as moléculas estão mais espalhadas, elas estão vibrando, elas mexem entre si e aí nós vamos ter espaço entre cada uma delas. Esse espaço é dado principalmente pelo aumento da temperatura. Então, estado gasoso, moléculas estão espalhadas, tem espaço para elas ficarem dançando, brincando ali. Se eu estiver no estado líquido, elas vão estar mais comportadas, vibrando, mas vibrando em uma intensidade menor. E se eu estiver no estado sólido, aí elas estão ali, ó, todas comprimidas, mais quietinhas. Ainda ocorre vibração? Sim, porque vibração é energia. Quanto mais energia eu depositar nesse material, mais agitado ele vai ficar, aumentamos ainda mais o movimento dessas moléculas, indo para o estado, então, gasoso. Deu para entender? Eu espero que sim. Caso contrário, se vocês ainda não conseguiram pegar esse esqueminha aqui, na nossa apresentação tem um link que vocês conseguem acessar o simulador e fazer esses diferentes testes que eu fiz aqui para vocês online. Vocês conseguem testar e fazer aí em casa também. Bom, voltando aqui para a nossa aula, vamos então praticar. Vamos ver se vocês entenderam bem o que eu falei. Com relação à mudança de estado sólido, líquido, vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Trouxe um copo de água. Esse copo tá até suado, tá vendo? Esse suor aqui, ó, é o vapor da água que virou novamente estado líquido. Isso porque eu tenho, deixa eu secar aqui para vocês verem com mais evidência. Eu tenho os três estados aqui, ó, o estado líquido, na qual essa água se encontra, o estado sólido, na qual vocês podem ver o gelo aqui presente, esse gelo está em estado sólido, líquido, e essas gotículas, esse embaçado que vocês visualizam no copo, que eu acabei, na verdade, de enxugar, é o estado do vapor. Então, a água, né, o material, ele ganha forma de acordo com o recipiente. No estado líquido, por exemplo, a água pode estar nesse formato, mas se eu coloco em um outro recipiente, ela vai ganhar o formato daquele recipiente. Então, quanto mais líquido, mais ela pega o formato de um recipiente em específico. Então, esses são os três estados aqui que vocês podem também testar e ver lá na casa de vocês, beleza? Bom,
Vamos então ver na prática como que isso funciona. Eu tenho as diferenças entre as fases e cada mudança vai ter um nome. A mudança do estado sólido para o estado líquido é chamada então de fusão. A mudança do líquido para o gasoso é chamada de evaporação. E eu tenho ainda a mudança do gasoso para o líquido, chamada de condensação, e do líquido para o sólido, na qual nós chamamos de solidificação. Então, todas essas fases, elas têm definições. De acordo com temperatura e pressão, elas passam de um estado para o outro estado, tá ok? Bom, pessoal, essa é a matéria que eu tinha para falar para vocês hoje. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre as mudanças do estado da matéria. Entretanto, ao invés de nós falarmos sobre as mudanças físicas do material, nós vamos falar sobre a mudança química do material. Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula e eu espero, que vocês tenham conseguido entender como ocorrem essas mudanças na aula de hoje. Caso contrário, se ficou alguma dúvida, mande pra gente no nosso Tira Dúvidas toda quinta-feira a partir das 11h15. Aguardo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!